Olá pessoal, um excelente dia a todos. O Edson de Souza aqui mais uma vez, com mais um vídeo, mais uma super dica. Hoje nós vamos fazer análise da empresa Elbor, cujo seu código Bovespa é HBOR3. Tá? Pedido de alguns amigos, para quem não conhece, a Elbor é uma empresa do setor de construção civil, ou seja, uma construtora. Um setor e um segmento que particularmente eu não gosto muito, tá? Mas isso é uma opinião minha, por causa que ele depende muito da nossa taxa básica de juros. Então, ou seja, ele depende única e exclusivamente para funcionar, para fazer os seus empreendimentos, suas construções de empréstimos, de investimentos, e essa taxa baixa favorece muito esse setor. Porém, se ela começar ter uma recuperação, a taxa ela começar a subir, o setor ele se torna um pouco inviável, porque os empréstimos que eles fazem, normalmente ficam mais caros. Então isso afeta muito, porque se torna um setor muito sazonal. Então nós vamos dar uma olhada aqui na prévia dos resultados, do quarto trimestre. Ainda não saiu o balanço da empresa, só dar uma olhada superficial. Então tá aqui, vendas contratadas totais aumentam 28,6% em 2017 e lançamentos atingem 795 milhões. Ok? As vendas contratadas totais do quarto trimestre somaram 338,3 milhões, um aumento de 27% em relação ao quarto trimestre e aumento de 58,7% se comparado ao terceiro trimestre. Ou seja, a empresa está mostrando um resultado muito bom. Perfeito? As vendas sobre oferta, esse VSO é um indicador, um medidor, vamos dizer assim, que eles medem a velocidade da venda, tá? Considerando-se a parte de Elbor, atingiu 11,2% no trimestre, um aumento de 180 pontos em relação ao quarto trimestre de 2016, e em 2017 o VSO, considerando a parte de Elbor, atingiu 29,5%. Um aumento de 650 em relação a 2016. Os lançamentos no quarto trimestre de 2017 atingiram 407 milhões em VGV. VGV é valor geral de venda, no total de 79,2%, maior comparado ao quarto trimestre de 2016, no VGV total de 425 milhões em parte de Elbor. Um aumento de respectivamente 182,8% e 107,9% em relação ao ano e o mesmo período de 2016. Entrega no quarto trimestre de 2017 totalizaram 341 milhões, em VGV total de 277,9. Tá, nós vamos dar uma olhada bem superficial, sobre esse resultado, essa prévia desse resultado, porque eu também gostaria de dar uma olhada no gráfico, fazer uma análise gráfica, ver o que o gráfico corresponde, e por que a Elbor ela tem caído tanto na bolsa de valores, ok? Então aqui tem alguns parâmetros que eu não vou olhar muito porque não é um balanço completo, por exemplo, o VGV líquido dela em comparação de 2016 aumentou 79,2%, enfim, tem alguns parâmetros aqui, mas não tem o balanço total. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha aqui no site Fundamentos, Tá aqui HBOR3, que é o código Bovespa, Elbor, setor de construção e engenharia, construção civil. Os indicadores dela fundamentalista aqui, está muito ruim. Por exemplo, o lucro por ação, ela ficou negativo em 62 centavos, tendo em vista que a ação ela está relativamente barata, em comparação ao valor patrimonial da empresa. Por exemplo, o valor patrimonial da empresa de 2 bilhões e 700, ela está valendo, pelas ações 800 milhões. Então o valor patrimonial dela pelas ações está muito, tá muito baixo. Margem de EBIT, todas essa margem líquida, EBIT por ativo, ROI, está tudo negativo, o que significa que a empresa está mal das pernas. Vamos olhar um resumo aqui, o ativo circulante dela, que é o poder de fluxo de caixa de 4 bilhões, ela tem uma dívida total bruta de 2 bilhões e uma dívida líquida
de quase 2 bilhões, o que sufoca o fluxo de caixa dela, e o patrimônio líquido da empresa menor do que a dívida líquida. Isso é muito ruim, tá? O lucro dos últimos 12 meses da empresa, né, ela teve um prejuízo de 285 milhões, né, o que sinaliza que mesmo com esses resultados satisfatórios, né, em 2017 a empresa ela não conseguiu superar, né, todos esses fundamentos dela e as dívidas que ela tem acumulada, que ela fechou no negativo, perfeito? Vamos olhar aqui um demonstrativo de resultado para a gente entender, né, um pouquinho da empresa. Né, aqui em 2014 e 2015 foi o ápice, né, onde a receita líquida dela, né, chegou no topo, e onde também começou uma crise muito grande no mercado imobiliário. E vocês reparem que de lá para cá, né, a receita líquida da empresa vem só caindo. Margem de EBIT também despencou, né, o EBIT, vocês reparem que de 2014 e o começo aqui de 2017 já começou a ficar bem negativo. Resultado financeiro, a empresa ela vinha mantendo um lucro constante, né, na entrada também, no final de 2016 para a entrada de 2017, ela começou a ter prejuízo muito grande, muito expressivo, e esse ponto aqui é o ponto que eu quero mostrar um pouco para vocês, né, que é o lucro líquido, né? Lucro líquido, que é essa parte azul, né, e o verde são os proventos, ou seja, são os dividendos e juros sobre capital próprio pago pela empresa. Então ela vinha em constante crescimento, né, até atingir, né, 2014 e 2015 no começo da dívida. Mas o mais interessante que eu quero que vocês reparem é o seguinte: enquanto ela estava em constante crescimento, né, a relação patrimônio, né, lucro versus proventos era baixa, né, e quando começa, né, quando ela chega no ápice aqui, que ela começou a aumentar os seus pagamentos, a empresa começou a ter, né, menos lucro. Ainda não estava no prejuízo, mas ela ainda chegou a manter os proventos, né, chegando a entrar, né, do final de 2016 para começo de 2017, né, e o ano todo ainda ter alguns pagamentos de provento, tendo lucro negativo, tá? Então, ok, pelos fundamentos da empresa, né, é uma empresa que eu não investiria, até mesmo por causa do setor, e também não recomendaria porque está passando por uma crise muito grande, né? É uma empresa sólida, é uma empresa que tem um histórico muito bom, pode ter uma recuperação muito boa, mas no momento ela não tem fundamentos para ser sócio dessa empresa, pelo menos nos critérios e na metodologia que eu uso, perfeito? Vamos dar uma olhadinha no gráfico para a gente entender um pouco. Esse aqui é o gráfico, tá aqui, de HBOR, né, da Elbor. É o gráfico diário, né, ou seja, onde cada barrinha dessa daqui é um dia, para que a gente venha a entender. Aqui em janeiro de 2017, aqui em fevereiro, ela alcançou um pico dela aqui em 3,52, e de lá para cá ela vem em queda constante, né? Por análise gráfica, se a gente pegar uma linha e traçar, ela está em nítida tendência de baixa, perfeito? Para que a gente venha a entender, existe aqui também, né, um padrão gráfico, né, que é muito usado na análise gráfica, né, que se chama oco. Só de olhar já dá para a gente ver que aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, né, é um padrão de reversão onde tende, né, ou seja, ele aponta a direção do ativo para baixo. Wellington, acontece isso sempre? Não, né, mas está aqui e ele foi confirmado, né, pela quebra desse suporte, né, ou seja, ele rompeu para baixo. Então a tendência do ativo é ele descer, voltar, né, para fazer um pullback testando esse suporte e buscar os fundos anteriores, perfeito? Vou diminuir um pouco o gráfico para que a gente possa entender um pouco isso melhor visualmente, ok? Então tá aqui padrão que eu mostrei para vocês: ombro, cabeça, ombro, tendo o rompimento da linha que se chama linha de pescoço, né? Pela análise gráfica a gente pega da cabeça até a linha, e essa projeção a gente joga ela
para baixo, medindo um alvo, um possível alvo, né? Que dá basicamente nesse fundo aqui, em torno aqui de 1,30, 1,40, né? Então, ou seja, o ativo ele está em 1,75, ele pode fazer esse movimento, buscar para um pullback, né? Confirmando, né, o movimento de queda, deixando um fundo, um topo mais baixo e rompendo o fundo anterior, buscando o alvo para que se aponta a análise. Vai acontecer isso, Wellington? Não, não sei. Ninguém pode afirmar, né? Isso é uma análise, então a gente não tem como adivinhar o movimento. Em contrapartida, se você olhar com um gráfico distanciado, ele também existe, né? Assim como tem essa LTB, que é a linha de tendência de baixa, também tem uma LTA formando aqui um triângulo simétrico, que é um outro padrão da análise gráfica, né? Como é que funciona, né, esse triângulo simétrico? Né, o ativo ele entra numa congestão e vai funilando, né, até o momento que ele pode estourar para cima ou estourar para baixo. A projeção de alvos, quando se estoura um triângulo desse, é a posição daqui. Você simplesmente pega essa medida, projeta lá para cima ou para baixo, que você vai ter um suposto alvo de rompimento, né? Algumas pessoas, né, que gostam de fazer trade, né, eu particularmente não gosto de fazer trade em ações, diria que agora é um belo momento de compra, né? Porque tangenciando a linha do triângulo simétrico, né, não havendo um rompimento, que se você reparar aqui, deixa eu aproximar um pouco o gráfico, que ele chegou próximo da linha aqui e teve um leve recuo nesse candle. Então aqui era aquilo que nós chamamos, né, que seria possível de uma compra de risco, né? Ah, Ed, você está indicando compra? De maneira nenhuma, tá? Aqui é possível que pelo menos ele venha buscar a base de cima do triângulo para ainda congestionar aqui, para depois definir para onde ele vai realmente. Então aqui nessa posição seria onde a gente chama de uma compra de risco com um stop bem curto, né? Ou seja, a relação, né, alvo lucro prejuízo seria uma relação muito boa, porque você está comprando quando ele está tangenciando, né, uma linha de tendência de alta, né, que é provável que aqui tem uma resistência muito grande para o ativo não descer e voltar a subir, né? O ativo tende a fazer esse movimento, tá bom, pessoal? Não quer dizer que ele vai fazer, não existe acertar movimento. A gente analisa o gráfico e vê o que é possível dele fazer. Então aqui existe um lucro retorno muito grande, porque pelo menos ele vai buscar essa base aqui de cima, né, e você vê que a relação lucro prejuízo pelo menos é 2 ou 3 por 1, que é uma relação muito boa, mas é o que nós chamamos de compra de risco, né? O certo para essa compra, né, se sinalizar, né, usando também um pouco de price action, seria essa linha, essa LTB aqui ser rompida, né, fazendo esse movimento, né, o candle romper ela, certo? Quebrando essa linha, né, interna aqui de tendência de baixo, voltar para um pullback, deixando um fundo mais alto, e aqui você seria a sua melhor compra no risco, deixando um stop aqui para buscar os alvos lá de cima ou os superiores. Perfeito? Então isso é um pouquinho de análise gráfica para que a gente venha entender, para que os colegas aí venham entender, sendo que nada do que eu falo aqui, tá, pessoal, se configura ou se configura a recomendação de compra ou de venda, tá? Só estou fazendo a nível de estudo, lembrando que esse ativo, conforme perdeu essa linha aqui dessa figura gráfica, ele ainda pode buscar os fundos mais próximos, ok? Então esses fundos mais próximos seria mais ou menos aqui na região de 1,40 e de 1,25, o que expressaria aí uma queda de 19% ou
28, quase 30%. Então é bem possível deles procurar essa região. Tendo essa região buscada, aqui é onde entra um grande volume de venda. Por quê? Porque são regiões do passado aonde existe posições de grandes players e eles vão fazer força aqui porque eles vão estar comprando o papel mais barato, tentando buscar as altas lá de cima e as altas anteriores. Lembrando que esse ativo ele já teve aqui no seu topo histórico em 2013, batendo o valor total de 7,80, e vocês reparem que de lá para cá ele vem numa queda muito acentuada, né? Chegou a bater aqui 84% de queda de 2013 até 2016, né? Ou seja, aí foram 3, 4 anos aí de queda acentuada. Então assim, é o que a gente normalmente fala, né? As pessoas às vezes querem entrar na bolsa de valores, mas não querem estudar para entrar. Ações, bolsa de valores não é cassino, tá? É importante você saber o que você está fazendo para você não se machucar e não perder dinheiro. Então existem métodos de investimento, né? Existem aqueles que querem fazer trade, ganhar no curto prazo, ou seja, pegar uma comprinha aqui, a empresa sobe até aonde que é a base que eu indiquei, subiu 20%, ele pega, vai lá e vende, compra outra empresa, e assim ele vai girando o seu patrimônio e deixando as corretoras cada vez mais ricas. Nada contra esse método, perfeito? Mas o investimento consistente em valor, você tem a análise fundamentalista do seu lado, né? Você está comprando uma empresa e o que ela representa no mercado, não o preço da sua cotação. Você reparar que a mínima de 52 semanas, né, que é correspondente ao ano, foi 1,75 e bateu uma máxima de 3,4. Se você botar essa medida aqui na variação de um ano, né, ele teve variação aí praticamente de 100%, né, da mínima para alta, né? E se você botar da alta para mínima, uma perda aí de 50%. Então isso tudo é relativo de acordo com o seu perfil de investimento. Tá ok, pessoal? Espero que você tenham gostado. É uma análise muito breve, muito sucinta, junto com uma análise técnica, análise gráfica, que eu não gosto muito de fazer, principalmente para não incentivar as pessoas a fazer trade na bolsa de valores, tá ok? Mas eu também sou trader profissional, né? Não opero com ações, mas opero também de vez em quando, não sempre agora nas mercadorias futuros, né? Dólar e índice. E é isso, né? Espero que tenham gostado dessa análise rápida de hoje, perfeito? Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar aí com seus amigos, se inscrever aqui no canal e principalmente, tá, deixar o seu comentário, a sua crítica, tá, a sua sugestão. Lembrando que eu não sou nenhum expert no setor de construção e de engenharia. Se eu falei alguma coisa errada ali com relação a essas siglas, por favor, deixe seu comentário me corrigindo. E é isso, tá bom? Até a próxima, que Deus abençoe a todos.